Joel, se você achar Isaías, você vai achar Jeremias, depois Ezequiel, depois Daniel. Depois de Daniel é Oséias e logo é Joel. Então é Daniel, Oséias e Joel, para você descobrir aí no Velho Testamento. São 66 livros que a Bíblia tem. Você precisa estudar a palavra de Deus, porque é ela que é lâmpada para os nossos pés e é também luz para o nosso caminho. Irmãos e amigos, nós estamos ministrando já algumas quintas-feiras, e eu terei que fazê-lo também na última quinta-feira, na próxima, uma palavra sobre prosperidade, sobre finanças, como é que Deus vê este assunto na Bíblia, como Deus revela este assunto. Eu tenho estudado este assunto já com uma certa profundidade, já há algum tempo, venho estudando, e quanto mais estudo este assunto, mais me convenço de que desta maneira que ministro está mais do que correto. Deus tem confirmado isso não só no meu espírito, mas também em minha vida e na vida de tantas pessoas. O nosso problema é que muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, ela entra, mas ela não é colocada em prática. O nosso grande problema é praticar. Jesus diz que aquele que ouve e põe em prática a sua palavra, está lá em Mateus 7, né, é aquele que edifica a sua vida, que é a sua casa, sobre a rocha. E quando vierem os tormentos, não vão derrubar aquela casa, porque ela está edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Mas aquele que coloca a sua vida, né, ou a sua casa sobre a areia, não tem fundamento. Ninguém edifica prudentemente sobre a areia. Mas aquele que faz isso, quando a tempestade vem, né, ele vai sofrer uma ruína, uma queda muito grande, porque não colocou em prática a palavra de Deus. Por isso, irmãos, a minha parte é lhes ensinar a palavra de Deus. A de vocês é receber esta palavra, crer nela e colocá-la em prática. E a de Deus é fazer com que a sua palavra se cumpra na vida de nós todos. Amém? Então nós vamos ler hoje no livro do profeta Joel. Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Tem uns que disseram misericórdia aqui. Então você precisa estudar mais a Bíblia. Misericórdia mesmo. Os profetas menores. Joel está dentro dos profetas menores, mais para o final do Velho Testamento. Vamos ler então no capítulo 1. Vamos iniciar no primeiro versículo. Eu vou ler alguns versículos salteados. É um livro muito pequeno, o livro do profeta Joel, tem apenas 3 capítulos. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Portanto, essa palavra é para todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O propósito de Deus é que esta palavra atinja toda a terra, de geração em geração. Chegou até nós. E o que é que Deus quer dizer? Está no versículo 4. O que o gafanhoto, algumas versões diz locusta. Locusta é um tipo de gafanhoto. O que o gafanhoto cortador deixou, o voador ou migrador, o comeu. E o que o voador ou migrador deixou, o devorador o comeu. E o que o devorador deixou, o destruidor o comeu. Agora, versículo 7. Deus continua falando. Fez da minha vide uma assolação. Vide é videira. Videira é um símbolo da igreja. Fez da minha vide uma assolação. E tirou a casca da minha figueira. Figueira é um símbolo de Israel. Então, videira é a igreja, figueira é Israel. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. E os seus sarmentos ou galhos se embranqueceram. Versículo 9. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e de libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor,
estão entristecidos. Esses versículos apenas. Irmãos, nós temos aqui, e eu estou falando sobre prosperidade, eu já ministrei nas quintas-feiras passadas sobre os princípios. Primeiro nós falamos sobre a vontade de Deus sobre finanças. É o primeiro tópico. O segundo tópico, princípios de Deus para finanças. Falamos os dois princípios, que é o princípio do dízimo e o princípio das ofertas. Dízimo de todas as coisas e ofertas para que nós possamos prosperar. Deus nos dá o pão para comer na oferta, o pão para comer e a semente para semear. Nós vimos isto na quinta-feira passada. Hoje eu quero falar sobre a proteção do patrimônio contra os demônios destruidores de riquezas, que são esses 4 tipos ou 4 castas de demônios representados aqui pelos gafanhotos: o cortador, o migrador ou voador, o devorador e o destruidor. No pano de fundo aqui do profeta Joel, havia uma seca, havia uma carestia muito grande, houve uma seca, a situação estava calamitosa. E Deus então está dizendo algumas coisas a respeito disso. E ele coloca aqui estas figuras. Eu quero dizer aqui a você que esses gafanhotos ou essas locustas, que é um tipo de gafanhoto, representam estes demônios. Irmãos, esses 4 tipos de demônio, essas 4 castas de demônios, elas atuam exclusivamente sobre o patrimônio, sobre as finanças, sobre as riquezas. Eles não fazem outra coisa, só esta área. Faz muito tempo eu tive este entendimento, tenho passado isso. Eu me lembro que a primeira vez que entendi isto, eu preparei um estudo sobre isto, se não me engano, numa terça ou numa quarta-feira, para dar no domingo. Mas o Espírito Santo falou-me fortemente que era para dar no dia seguinte. Se eu não me engano, era uma quarta para dar na quinta-feira. E a partir dali Deus começou a mudar a vida financeira e patrimonial de muitas pessoas e libertando-as. Portanto, preste atenção nisso que eu vou dizer. O estudo completo nós temos em fitas de vídeo e também de cassetes, e desta vez eu estou fazendo um pouco mais resumido. Mas quero passar para você, talvez você vai ouvir isto pela primeira vez hoje. Esses 4 tipos de demônios, eles atuam no patrimônio da pessoa, nas riquezas que a pessoa tem, ou que poderia ter e não tem por causa da ação deles. Mas uma boa notícia quero te dar. Se você olhar no capítulo 2, versículo 25, Deus restitui aquilo que foi tirado por inspiração desses demônios. Desde já quero lhe dar esta informação boa, que está no versículo 25, capítulo 2 desse mesmo livro de Joel. Como é que nós podemos entender isto então, irmãos? Esses gafanhotos, simbolicamente aqui, esses demônios simbolicamente representados por esses gafanhotos, eles atuam então na lavoura, que seria um símbolo do nosso patrimônio, daquilo que nós temos ou poderemos ter. São 4 tipos, ou 4 castas. Primeiro é o cortador. O cortador, irmãos, ele mora na lavoura. Ele mora na lavoura e todo o tempo ele está bicando o fruto, ele está contaminando, ele está mordendo, ele está tirando um pedacinho. Ele não estraga o fruto completo, só que o fruto perde qualidade. Você sabe, para exportar, por exemplo, você não pode exportar um fruto com algum defeito, mesmo que pequeno. Ele tem que estar perfeito, tem que estar viçoso, bonito. E para isso, então, as pessoas costumam jogar os venenos ali para não deixar que nada venha perturbar. Vamos então imaginar uma lavoura com fruta, qualquer tipo de fruta, e este tipo de gafanhoto, ele mora ali na lavoura, ele bica o fruto, ele tira um pedacinho, não estraga todo o fruto, dá para aproveitar, mas o fruto fica marcado, ele fica com um defeito. Você pode tirar aquela parte. Você já comeu fruta assim? Eu creio que todos nós já tivemos essa experiência de ter que tirar um pedacinho porque estava bichado. Goiaba, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado com goiaba, porque os bichos ali entram mesmo. Mas existem também outras frutas.
Este tipo de demônios, né, ele mora no patrimônio da pessoa. E como é que ele tira os pedacinhos? Como é que ele vai se alimentando ali? Ele vai fazendo isto através, por exemplo, de remédios. Então as pessoas vivem comprando remédios. Remédio para isto, remédio para aquilo, né? Tem dor disso, dor daquilo. Não quer dizer que você não precise de vez em quando de uma medicação. Deus não tem nada contra os remédios. Mas quando a coisa passa a ser uma constante na sua vida, saiba que isto não é de Deus. Tem gente que tem até conta na farmácia, né? Ele trabalha para pagar também a farmácia. Eu quero dizer para você que é esse tipo de demônio tirando um pedacinho do seu patrimônio, daquilo que você ganha, daquilo que você recebe, daquilo que você tem, ele está sempre ali tirando um pedacinho. Seja através de remédios, seja através de médicos, né? Então a pessoa vive com problemas de saúde. Quando Jesus pagou o preço para nós termos saúde, vida plena, que foi hoje lido aqui, vida em abundância, Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, mas ele está ali no patrimônio, na vida da pessoa, né, levando a pessoa a estar sempre pendurados em médicos, farmácias, e vai no médico muitas vezes, aí ele pede lá uma série de exames, lá vai você gastando com aquilo, faz uma série de exames, não acha coisa alguma. Por quê? Porque é de fundo espiritual. São demônios agindo ali. Procura, e os médicos chegam à conclusão, dizem, olha, isso é psicológico, vá consultar um psicólogo, ou coisa assim. Você não está doente, mas você sente dor, você sente mal-estar, etc. Quero dizer para você que é o cortador cortando, fazendo com que você compre remédios, faça exames, vá em médicos, né? Essas coisas todas para dar um exemplo que todos possam entender. Existem outras áreas, não é só esta, outras áreas que ele está sempre comendo alguma coisa do patrimônio das pessoas. Por exemplo, a pessoa que não tem Cristo, então está sempre fumando cigarro, ele não consegue largar aquilo, né? Bebida, jogo, tem gente que é viciado em loterias, e esse país é proibido jogar, e é o país que mais jogos tem, é loto disso, é loteria daquilo outro. Então o bicho, né? São os demônios tirando um pedaço. Todo mês ele mora na lavoura, ou seja, mora no patrimônio. O segundo tipo de espíritos representados aqui por este gafanhoto, voador ou migrador. Voador porque ele voa e migra, ele não mora na lavoura, ele aparece de vez em quando. De vez em quando ele vem no seu patrimônio e arranca um pedaço e leva e vai embora. Irmãos, isto ocorre muito, né? Quando você às vezes está fazendo uma poupança para trocar de carro, fazer algum negócio, ou uma viagem, alguma coisinha que você vai juntando ali no final do ano, você vai fazer, e de repente, bate o carro, você não sabe como, a coisa aconteceu e lá foi a sua poupança e um pouco mais, e até uma dívida que você tem que fazer. Vem o migrador e arranca um pedaço do seu patrimônio e vai embora. Ele pode vir uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, mas que ele vem, ele leva um pedaço. Um já vai comendo o tempo todo, e o outro vem de vez em quando e arranca um pedaço através de um acidente, através também de uma doença súbita, dispendiosa, que você vai em especialista e gasta, e vai para cá, e vai para lá, e vai para uma cidade, e vai para outra, e não acha coisa alguma, e lá foi toda a sua poupança, e às vezes até tem que vender um carro, alguma coisa. Eu quero dizer para você que estão arrancando pedaços daí do seu patrimônio. É o migrador ou voador agindo no seu patrimônio. A terceira casta desse tipo de espírito que Deus fala aqui, e veja que essa palavra é para todos, e Deus até diz, olha, faça um relato, passa de geração em geração, para que atinja toda a terra, para que todos saibam que há essa dificuldade. O terceiro tipo já é mais grave do que o primeiro e do que o segundo, é o devorador. Ele devora mesmo, ele vai devorando o patrimônio das pessoas. Ele começa
Você já está lá o cortador cortando e comendo um pedaço cada mês, aí vem um migrador e arranca outro pedaço e leva embora, e a sua situação começa a ficar difícil, o devorador entra em ação e você começa a fazer dívidas e mais dívidas e faz uma dívida para pagar a outra e a coisa parece que só vai crescendo. O seu cheque especial aumentando, o gerente te pressionando para você colocar em ordem aquilo, às vezes faz um outro crédito maior ainda e você fica ali devendo as duas coisas e a pressão aumenta e daí um pouco você está na mão de agiotas e os agiotas vão tirar mais ainda de você e você vai aumentando as dívidas, a situação vai ficando difícil, você faz negócios e ao invés de você ter lucro, você tem prejuízos e você não entende porque teve aqueles prejuízos, parecia um excelente negócio e de repente a coisa se mostra com um prejuízo, você compra um carro, parece que está tudo ótimo, foi examinado, de repente você olha, o carro está com defeitos ocultos, o tempo passou, não dá para voltar mais atrás, e você começa então a ter prejuízos que você não consegue entender. São os demônios, este devorador devorando o patrimônio. Eles agem sempre no patrimônio. Você começa então a fazer negócios sombrios, até mesmo perigosos, fazer coisas desonestas, e parece que dá tudo certo com o outro, mas com você dá tudo para trás, e você vai se enrolando cada vez mais, e às vezes em negócio com pessoas desonestas, e você só vai se afundando. Começa então a sofrer processo, seus títulos vão para o protesto, você é protestado, vai para o CEPROC, vai não sei mais para onde, né? Você começa a sofrer processo de execução, seus bens vão ser penhorados, vão ser leiloados ou vão à praça e são arrematados por preços às vezes irrisórios, os credores querem receber a diferença e ficam em cima de você. Você começa a sofrer ameaças, ameaça dos credores, ameaça dos agiotas, você não tem sossego, você está ficando desesperado, a situação vai ficando cada vez pior, você fica sem crédito, ninguém te empresta mais nada. Eu quero dizer que é o devorador devorando o teu patrimônio para devorar você, está devorando e destruindo também a sua família, porque uma coisa está ligada à outra, você sabe disso. Né? E aí então você começa a perder o crédito, perde a moral, as pessoas não confiam mais em você, a própria família, a esposa muitas vezes, se é o homem que está nessa situação, a esposa então diz, olha, você não consegue coisa nenhuma, você é um imprestável, os filhos começam a desfazer do pai, da mãe, enfim, das pessoas, dizendo ser ela uma pessoa incapaz, né? Você então perde a moral, perde o crédito, fica numa situação muito difícil. Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito séria. Esses demônios, o devorador, eles têm a capacidade de fechar as portas das oportunidades para a pessoa. A pessoa, tudo que ele faz, ele encaminha às vezes um negócio, ele está ali para vender alguma coisa, vai ter um bom lucro ali, está tudo certo, na hora de fechar, a coisa vem para trás. A pessoa que ia comprar, de repente diz, não, eu não estou achando que não devo comprar, eu falei com alguém, eu falei com a patroa, não vou comprar, vou deixar mais para frente, estava tudo certinho e de repente vem para trás. São os demônios, eles têm essa capacidade de fechar as portas, para que você não tenha aquela oportunidade. Eles fecham também a porta para você arrumar emprego. Às vezes você sai, distribui o currículo, conversa, você é uma pessoa qualificada para aquela vaga, para aquela função, altamente qualificada, e ele vai e contrata lá o empregador, uma outra pessoa que não tem nem a metade da sua qualificação, dos seus atributos, e você não sabe por que isso. São os demônios fechando as portas, esses devoradores, eles fecham as portas, e a pessoa então fica desesperada, começa a beber, perde o sono, não dorme mais, e fica numa situação cada vez pior. E aí entra o quarto tipo de demônios, que é o pior de todos. Esse demônio são a casta dos destruidores ou o destruidor. Esse demônio é um assassino. Ele mata, ele leva a pessoa
a matar e a morrer. Você já viu pessoas que num desespero mata a família toda e depois se mata também? Quantos casos desse a imprensa noticia? Não só no Brasil, isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. De vez em quando vejo falar de lavradores que por causa de dívidas, por causa de situação, tira a vida da família e se mata também. Ponta Grossa teve um caso recente desse e outros lugares assim. É o destruidor destruindo, irmãos. Ele induz a pessoa ao suicídio. Ele leva a pessoa à morte. Leva a pessoa à morte. São 4 tipos de demônios, cada um pior do que o outro. O cortador, que vai tirando um pouquinho. O migrador ou voador que vem, arranca um bom pedaço e leva de vez em quando. O devorador que devora, vai devorando tudo e fechando as portas de tudo. E o destruidor que vem para arrasar mesmo com as pessoas. Só há uma solução para esse tipo de demônios. Jejum, oração não resolve. Só há uma solução. A solução é a fidelidade no dízimo. Irmãos, esses demônios, eu quero que você entenda isto, eles agem com a permissão de Deus por causa da palavra de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8, quando Deus diz: com maldição sois amaldiçoados, todos vós os que me roubais, a nação toda. Eles agem com a permissão de Deus. Deus só tem uma palavra. Ele diz que abençoa, ele abençoa. Mas quando ele diz que amaldiçoa, ele amaldiçoa. E esses demônios, eles agem debaixo da permissão de Deus. Eles vêm para destruir mesmo. Ele vem para fazer esse tipo de obra. Eles começam mansinho, vão aperfeiçoando, né? Cada casta vem e substitui a outra, levando a pessoa ao desespero e à morte. E só tem uma maneira de você se livrar dele, é através da fidelidade àquilo que Deus diz na sua palavra, que é a fidelidade no dízimo e nas ofertas. Deus diz lá, nós já estudamos, né, em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8, quando Deus pergunta: roubará o homem a Deus? E Deus mesmo responde, né, que sim. E daí as pessoas perguntam: em que te roubamos? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. E com maldição sois amaldiçoados, todos vós os que me roubais. É sem exceção. Aí Deus dá a solução. Qual é a solução? Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal que dela vos advém a maior abastança. E Deus continua dizendo no versículo 8: também por vossa causa, por amor de vós ou por causa disto, repreenderei o devorador. Deus fala que Ele mesmo repreende, Ele não deixa devorar. Irmãos, quando os filhos de Israel saíram do Egito, na última praga, que era a morte dos primogênitos, está lá em Êxodo capítulo 12, Deus disse que tinha que matar um cordeiro, que era símbolo de Jesus, e o sangue desse cordeiro tinha que passar nos umbrais e na verga das portas. E quando o anjo devorador passasse pelo Egito, aonde ele encontrasse o sangue, ele passaria por cima. Ele não entraria ali para matar, para destruir. E a palavra Páscoa vem dessa passagem poupadora, ela literalmente significa passagem poupadora. O dízimo é como um sinal na nossa testa. Quando esses demônios vêm, se eles verem o sinal, eles não podem tocar, porque Deus mesmo os repreende. Isso é um sinal para nós. Por isso, quando você rouba a Deus, e eu já expliquei, e você tem que dar o dízimo de tudo, porque tem gente que pensa que é só do principal, o acessório não precisa dar, e daí então abre brechas. Quando você fica com aquilo que não é teu, que pertence a Deus, que o dízimo é santo ao Senhor, você abre uma brecha para esses demônios começarem a agir. E não adianta orar, você não adianta vir pedir oração. Irmão Nilton pode fazer jejum, oração, quem quiser pode orar à vontade. Você está debaixo de maldição e eles vão devorando e devorando e devorando e devorando. A única maneira de você sair é fazer um acerto dessa situação, se colocar dentro da palavra de Deus, porque aí Deus disse: eu repreendo o devorador e ele não destruirá.
E é interessante que Deus usa a figura da agricultura, né? O fruto no campo, que a agricultura é uma das coisas mais complicadas que tem, uma das atividades de maior risco, né? Para que ela dê certo, precisa de uma série de fatores. E Deus disse, não, eu vou dar a chuva, eu vou dar o sol, a semente vai germinar, a praga não vai vir, você vai colher e vai ter em abundância. Ele disse que abriria as janelas e derramaria bênção tal, financeiras, que delas nos adviria a maior abastança. Irmãos, eu tenho experiência própria nesse negócio. Toda vez que falhei, não é porque eu sou pastor, Senhor, eu sou pastor, né? Afinal de contas, eu te sirvo, já faço tanta coisa aí pelo Senhor, né? Perdoa essa partezinha ali. Não tem, como diria o pastor Silas Malafaia, não tem mamãe me dói, né? É realmente você vai abrindo brechas, ele vai entrar e vai devorar. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer é uma contabilidade certinha com Deus. Irmãos, eu estou lhe falando isso por experiência própria, para que você seja abençoado. Essas castas de demônios aqui são realidades no mundo espiritual e agem no patrimônio com a permissão de Deus, porque Deus diz, com maldição sois amaldiçoados que me roubais. E a solução é você se colocar de acordo ou dentro da palavra de Deus, daquilo que Deus diz sobre este assunto. Agora a promessa no capítulo 2, versículo 25, Deus diz, e assim vos restituirei os anos que foram consumidos por esses demônios, por esse tipo. Nós temos aqui, irmãos, um cesto onde nós orientamos as pessoas a fazer uma carta de tudo aquilo que foi levado por inspiração demoníaca. Você nem sabia que tinha demônios por trás, você achava que aquilo era coisa natural. Afinal de contas, tá tudo, né, todo mundo passa por isso, isso é natural. Mas não é não, demônios estão por detrás disso. Aquilo que você realmente sabe, depois desta palavra que realmente foi tirado de você, você pode pedir de volta, porque Deus diz que restitui, no capítulo 2, versículo 25. Nós já estamos orando há algum tempo e muitas pessoas aqui foram restituídas. Quantas pessoas podem levantar a mão e dizer, pastor, eu já fui restituído de coisas que Satanás levou através de inspiração? Vários irmãos aqui estão levantando a mão, dou graças a Deus por isso. Eu mesmo tenho experiência nisso também, de restituição, e continuo orando. E toda vez que abro uma brecha, e às vezes a gente abre, às vezes até sem olhar bem as coisas que está fazendo, né? E que o inimigo leva, eu peço de volta, me acerto com Deus, e depois peço de volta, e Deus restitui, porque Ele diz que restituiria os anos que foram consumidos por esses demônios. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos que existem esses demônios. Isso aqui eu não estou forçando uma figura. Deus disse que era para falar para toda a terra, que era para ir de geração em geração, porque é uma situação de anomalia. É uma situação que atinge a videira e atinge a figueira. Eu creio que Israel aprendeu a lição, porque Israel, o povo de Israel hoje é um povo abençoado. Você pode ver que os judeus estão sempre, em termos de prosperidade, eles estão sempre prósperos. Não sei se você percebeu isso, né? Eu estive em Israel e vi que aqueles países ao redor ali são países onde tem muita miséria, tem muita riqueza, mas ela está na mão de poucos ali, dos príncipes, daqueles que governam. O povo mesmo é montado em camelo e vivendo uma vida miserável, enquanto que Israel é primeiro mundo, é primeiro mundo. Os judeus são prósperos porque eles levam a sério os princípios da palavra de Deus. Deus diz que faria-nos prosperar, que as bênçãos viriam até nós, nos alcançaria, conforme Deuteronômio 28, mas se nós, é tudo no condicional, se ouvires, se atentares, se praticares, se fizerdes, conforme eu tenho mandado. Por isso que Deus disse a Isaías, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Não é isso que está lá? Isaías capítulo 1, versículo 19. Você está agora ouvindo, agora você está entendendo o que precisa ser feito para que você possa comer o melhor desta terra. Não é no céu não, irmãos, é aqui, enquanto nós estamos aqui. Tem muita gente que põe tudo lá
para a eternidade. O dia que eu chegar lá, eu vou desfrutar de bênçãos plenas. Mas Deus criou os bens, as riquezas para nós desfrutarmos aqui. Mas Deus tem os seus princípios, a sua palavra, e Ele é fiel à sua palavra para cumpri-la na nossa vida. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Graças a Deus por isso. Você que está no rádio, eu quero que você também leve a palavra de Deus a sério, conforme nós estamos ensinando. Agora eu vou entrar, eu tenho que andar, porque senão não consigo terminar na próxima quinta, e eu gostaria de terminar na próxima quinta, sobre o terceiro tópico deste que nós estamos falando. Primeiro é sobre a vontade de Deus acerca de finanças. Segundo, os princípios de Deus para finanças. Falamos do dízimo e oferta várias quintas-feiras. E agora o terceiro tópico, que é obstáculos para a nossa prosperidade. Existem alguns obstáculos que nós queremos ministrar agora e que podem impedir que nós prosperemos. Lembre-se que prosperidade não quer dizer muito dinheiro no banco. Prosperidade é ser próspero, ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus, né? Tem saúde e dinheiro, mas não tem a salvação. O dia que morrer vai para o inferno, vai viver eternamente em tormento. Então ter todas as necessidades supridas pelo poder de Deus é ser próspero. Então vamos alinhar aí alguns obstáculos que podem ocorrer à nossa prosperidade. O primeiro deles, ele está ligado a isso que eu estou falando muito de perto, é a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Diga assim: infidelidade nos dízimos e ofertas é obstáculo à prosperidade. Você está em Joel ali com o livro aberto? Vai um pouco mais para frente, os 3 últimos livros, o terceiro livro de trás para frente. Depois, se você for lá no final do Velho Testamento, você tem Malaquias, depois Zacarias, e aí você vai achar o livro do profeta Ageu. Ageu é um profeta que viveu nos dias de Zacarias e Malaquias. Eles são contemporâneos. Livro do profeta Ageu. Deus fala com o profeta Ageu aqui, irmãos, uma palavra que tem muito a ver sobre a infidelidade para com Deus ou para com as coisas de Deus. Então, infidelidade nos dízimos e ofertas. Diz o capítulo 1 assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadak, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veja bem quando Deus está levando o assunto. O tempo de se edificar a casa do Senhor. Deus está preocupado com a sua casa, com a sua obra. Esse povo diz assim, né? Aí o versículo 3 diz: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, aí é Deus falando: acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, ou seja, a casa de Deus, fica desolada? E Deus chama a atenção do povo, dizendo: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus diz: olha para a tua situação, ou a situação de vocês. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Que situação difícil. Você já pensou você botar o seu salário, que era pago em moedas assim, né, moedinhas de ouro ou de prata, e você põe num saco, num sequinel assim, num saquinho, né, e o saco está furado e você vai levando, e as moedas vão caindo. Olha o versículo 9. Esperastes o muito, diz Deus, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Irmãos, se a situação já é ruim, imagine Deus ainda punindo, dizendo: olha, o pouco que te restou, quando você trouxe para casa, eu assoprei sobre ele e acabei com ele. Deus fez assim, pronto, dissipei com um assopro. Por que causa
diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus responde: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós para a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho e a terra retém o seu fruto. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre as colinas, e sobre o trigo e o mosto e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Lembra da história lá de Joel? Seca, ruína, dificuldade. Olha Deus aqui agindo. Por quê? Por causa da casa do Senhor. O povo não estava preocupado com as coisas de Deus, estava cada um correndo atrás dos seus próprios interesses. E quanto mais eles plantavam, menos eles colhiam. Quanto mais eles comiam, mais fome tinham. Quanto mais bebiam, mais sede tinha. Quanto mais ganhavam, menos sobrava. E quando trazia para casa o que sobrava, Deus chegava em casa, quando ele punha lá, Deus assoprava e ficava sem nada. Esse assopro aí é o médico, é o remédio, é isto, é aquilo, né? E você, ao invés de sobrar, você acaba tendo falta. E Deus diz: por causa da minha casa. Irmãos, a infidelidade nos dízimos, nas ofertas, geram estas coisas. Por isso Deus está dizendo hoje para você, né, que não adianta você querer prosperar sem ser fiel a Ele. Irmãos, eu conheço pessoas que são nascidas de novo, são pessoas batizadas com o Espírito Santo, têm dons, enfim, são bênçãos até, mas são infiéis nos dízimos e a parte financeira é um desastre. E aí começa a afetar a toda a família, aí começa a afetar também a sua espiritualidade. As coisas começam a ir para trás, porque a pessoa não leva a palavra de Deus a sério nessa situação. Pastor, certo pastor diz que quando a pessoa converte o bolso, ele está realmente convertido. Eu não diria isto, mas eu diria que quando a pessoa entende a palavra de Deus e crê nesta palavra e a coloca em prática, Deus começa a agir na vida dele. Por isso, o primeiro obstáculo do profeta Zacarias, eles são todos contemporâneos com Zorobabel, né, da reconstrução de Jerusalém, do templo, da cidade e de tudo mais, são todos profetas contemporâneos. Estava esta situação. Deus fala com Ageu desta maneira e fala através do profeta Malaquias daquela outra maneira que nós já lemos. Que Deus diz: vocês estão me roubando e por isso vocês estão debaixo de maldição, esta nação inteira. A solução é esta. E aí eu vou abençoar, vou abrir as janelas, vou repreender o devorador, ele não vai destruir, ao contrário, vocês vão ter, e vão ter em abundância, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Vocês vão estar só por cima e não por baixo. Vocês vão emprestar a muitos, mas não vão tomar emprestados. São promessas de Deus. Irmãos, para quem são as promessas de Deus? Para aqueles que creem na sua palavra. Nós somos os filhos de Abraão, somos herdeiros destas promessas, pela fé. Jesus, é só olhar o livro de Gálatas, capítulo 3 do livro de Gálatas, ou da carta aos Gálatas, e você vai ter um entendimento completo disso aí. Então, o primeiro grande obstáculo é a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Você, pastor, mas eu sou tão pobrezinho, eu trabalho num dia, ganho para comer. Meu irmão, se você não trouxer aquilo que não é teu, se você se apropriar daquilo que é de Deus, você pensa que os demônios vão te poupar, porque você é pobrezinho? Não vão te poupar. Não interessa se você rouba 1 ou rouba 1000. Eu fui juiz muitos anos, eu sei disso. Eu já até falei isso aqui para os irmãos. O que pode mudar um pouco é a graduação da penalidade, mas o crime é o mesmo, né? A figura penal é a mesma. Então eu quero dizer para você, se você que é pobrezinho, quer prosperar, seja fiel no pouco para que Deus possa te colocar no muito. Deus diz isso, Jesus fala sobre isso. Em Mateus 25, quando ele fala daquelas parábolas, né, das 3 parábolas, encerrando o capítulo 25 e 26, o Senhor disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor.
Tem muita gente que é infiel no pouco e quer receber de Deus no muito. Rouba a Deus e quer ser abençoado. Deus não é incoerente, irmãos. Deus não é incoerente. Você acha que o governador ou o presidente da república ia te aquinhoar com alguma coisa, ia te beneficiar, te premiar com alguma coisa, tal, se você estivesse roubando ou roubando a nação? De jeito nenhum. Deus mais ainda. Então preste atenção nisso. Se você ganha 10, fique com 9 que é seu. Entregue o que é do Senhor. Aí o devorador não vai poder tocar e Deus vai te abençoar. Você pode prová-lo nisto, porque é o único lugar que Deus nos permite colocá-lo à prova é através dos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu vou parar aqui para continuar. Eu quero ver se eu termino de dar essa parte desses obstáculos, porque Deus quer tirar esse opróbrio da vida de muitas pessoas. Você quer estar sobre o muito? Precisa ser fiel no pouco. Se você não for fiel no pouco, jamais Deus vai te colocar sobre o muito. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Você diz, mas eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu sou herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Está lá em Romanos 8, a partir do versículo 14, versículo 17, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo de tudo que Deus tem. Somos sim, se nascemos de novo, somos. Mas Deus tem a sua maneira de fazer as coisas e de nos abençoar. E Ele não nos abençoa, irmãos, de outra maneira. A Bíblia diz que em Deus não há sequer sombra de variação. Não é porque você é pobre, ou você é isso, ou você é aquilo, que Deus vai mudar tudo para te abençoar. Não. O que Ele estabeleceu na sua palavra, Ele é fiel, nós cantamos que Ele é fiel, então preste atenção nisso. Deus é fiel à sua palavra. Jesus diz, pode passar o céu, pode passar a terra. O próprio Jesus disse, nem um jota, nem um tio se tirará da palavra até que tudo se cumpra. E Ele falou a Jeremias, no capítulo 1, versículo 14, eu velo, diz o Senhor Jeová, sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo 14. Então Deus é fiel à sua palavra. Tem gente que quer torcer o braço de Deus, né? Pela miséria dele, pela dificuldade dele, ele vem e chora, e chora, e chora. Você pode torcer o meu coração, o coração de outros e tal, mas Deus vai sempre dizer assim, cumpra a minha palavra, observe a minha palavra, pratica a minha palavra, e eu vou te abençoar. Fora dela, não. Dentro dela, tudo. Fora dela, nada. Amém? Você pode dizer amém a isso tudo? O pastor está sendo duro hoje, mas eu tenho que ser bem sincero com você, irmãos. Eu tenho 47, 48 anos de fé, e eu vi essas coisas acontecerem muitas vezes na vida de muitas pessoas. Inclusive, como eu já dei testemunho aqui na vida da minha mãe, uma mulher que lavava roupa para fora e que trabalhou emprego de salário mínimo e deixou uma herança para os seus filhos, construída por ela mesma, que tinha poupança e deixou uma pequena herança para os seus filhos, porque Deus a abençoou a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Vamos ficar em pé? Pai querido, eu te louvo pela tua palavra, porque eu sei, Senhor, que ela não voltará para ti vazia. Ao contrário, está escrito lá no livro do profeta Isaías, que assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. O Senhor está enviando esta palavra, ó Deus, para sacudir a vida de muitos, para tirá-los, ó Pai, dessa situação de embaraço financeiro, patrimonial, que tem afetado a sua espiritualidade, tem afetado a sua família, tem afetado os seus relacionamentos, não somente contigo, mas com outros, com os familiares. Ó Deus, sabemos que o dinheiro é necessário, o Senhor tem provido as coisas para nós pela tua grande misericórdia, mas o Senhor deseja que nós comamos o melhor desta terra.
Ó Deus, e nós queremos fazer isto, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós precisamos ouvir e nós precisamos obedecer para comer o melhor desta terra. Porque o versículo seguinte diz, se nós não ouvirmos, nós seríamos devorados. E nós não queremos ser devorados pela espada do nosso inimigo. Nós não queremos ser devorados por Satanás, nem pelo devorador, nem pelo migrador, nem pelo cortador, nem pelo destruidor, Senhor. Nós queremos é comer o melhor desta terra, o bem desta terra. Por isto, Senhor, abre os entendimentos, faz testificação ao Espírito Santo no interior desses que me ouvem, que ouvirão também por essas fitas, Senhor, para que esta palavra possa fazer uma diferença fundamental na vida dessas pessoas, tirá-los da miséria e transportá-los para a fartura, porque o Senhor é o nosso Deus e é o nosso Pai e deseja o melhor para nós. Muito obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor haverá de fazer até mais. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então não deixe de estar quinta-feira, que o pastor vai estar encerrando essa ministração, para você entender alguns outros obstáculos. Agora, os irmãos diáconos, por favor, vão retirar as cadeiras dali, e nós vamos então formar as filas, e nós vamos estar orando por você, ungindo com óleo. Você que tem alguma enfermidade, fique. Ou alguma necessidade de oração, fique. Se você não tem, dá um abraço aí no irmão que está perto de você, cumprimente-o com a paz do Senhor, deseja a prosperidade dele, diga que foi bom estarmos aqui. Você que está me ouvindo pela rádio, esteja também recebendo a paz e a bênção completa do Senhor na sua vida.